O que é um candidato, o que é um candidato independente? Os candidatos independentes são candidatos absolutamente normais, ou seja, nós não somos diferentes das outras pessoas, não somos nem melhores nem piores. Para muitos candidatos independentes, o que é que são? São, se quiserem, offsprings de partidos políticos. São pessoas que, por zangas, por desentendimentos ou por outra razão qualquer, porque não foram escolhidos, resolvem avançar com listas autónomas. Não é, de facto, o meu caso. No meu caso, e só posso falar, no meu caso, como é que isto surgiu? Há 6 anos atrás, a Câmara Municipal do Porto tinha estado entregue, como sabem, durante 12 anos ao governo do Dr. Rui Rio, e perfilavam-se um conjunto de candidaturas às eleições, uma delas já anunciada como vencedora antecipada, que era a do Dr. Luís Filipe Menezes. Devo dizer que não há nenhuma questão pessoal minha com ele, trato por tu, sou amigo dele e visita de casa. Portanto, para que fique claro, mas de facto aquilo que ele propunha para a cidade, depois de 12 anos de riísmo, não era aquilo que um conjunto de cidadãos, nos quais eu me incluía, considerava como adequado. Também não considerávamos adequado aquilo que tinha sido o caminho, ou seja, entendendo o caminho que tinha sido feito pela cidade durante os 12 anos antes de nós, entendíamos que era preciso encontrar aqui um novo rumo. Eu nunca tinha feito parte de nenhum partido político, tinha feito parte de listas estudantis também com um movimento independente muitos anos antes. A minha atividade era uma atividade empresarial, era presidente da Associação Comercial do Porto, que, como sabem, é uma grande associação com envolvimento, e depois tinha muitos interesses na área do desporto, fiz desporto de alta competição, na área da cultura, e nós começamos a ter um conjunto de reuniões de pessoas a pensar o que é que poderia ser a cidade do Porto. Achávamos nós que a cidade do Porto precisava de alguma maneira de uma política que fosse, que apostasse naquilo que normalmente não são os vetores tradicionais de uma cidade. Por norma, os partidos políticos confrontam-se nas eleições propondo um conjunto de coisas, normalmente propõem obra pública diferente e propõem política fiscal diferente. Por norma, são estas as grandes divergências que os partidos apresentam numa campanha eleitoral para as autarquias. De repente começamos a juntar pessoas da esquerda à direita, eu tenho na minha Assembleia Municipal pessoas que fizeram parte da OCMLP, que foi o partido mais à esquerda em Portugal, e tenho pessoas que fazem parte do CDS, tenho pessoas que fizeram parte do Partido Socialista, do PSD, mas no fundo o que é que nós pensamos? É de facto preciso uma estratégia para a cidade. E esta estratégia é uma estratégia que tem que passar por 3 quadrantes fundamentais. Para nós, aquilo que faltava no Porto e que para nós é fundamental era a questão da cultura. A cultura era, de facto, para nós, e continua a ser, aquilo que era a afirmação da independência da cidade. Porquê? Porque num tempo diferente do de hoje, lembrem-se que há 6 anos atrás Portugal estava numa crise muito profunda, com muito desemprego, nós achávamos que a cultura podia permitir, se quisessem, amenizar os conflitos sociais que se compreendiam, porque a cultura junta toda a gente à volta de um bem comum, e por outro lado podia ser, se nós conseguíssemos através da cultura criar a marca de uma cidade, essa cidade podia depois ser mais resiliente e mais capaz de ir buscar investimento. O que é que as pessoas querem numa cidade? E nós chegamos à conclusão, muito rapidamente, que ao contrário daquilo que as forças políticas tradicionais diziam, as pessoas querem 2 coisas. Querem que a cidade seja confortável e interessante. E eu passo a explicar. Para a minha mãe, que tem 85 anos, a minha mãe quer antes de mais que a cidade seja confortável, mas continua a querer que a cidade seja interessante. Para os meus filhos e para os meus netos, tenho netos, a cidade, acima de tudo, deve ser uma cidade interessante, mas apesar de tudo deve ser confortável. E aquilo que nós fizemos foi construir assim uma candidatura. E, portanto, a questão da independência tem apenas isto, é em determinada altura haver uma participação mais ativa de cidadãos na propositura de um programa e na concepção de um programa que vá para além, que reconhecendo a lógica dos partidos, e naturalmente eu tenho opiniões sobre investimento público e sobre a questão fiscal, procurarmos, apesar de tudo, ir buscar aquilo que normalmente preocupa o cidadão, mas que não faz parte do quociente que é aplicado pelos partidos naquilo que é as sugestões de alternativa que são propostas. As pessoas estão muito habituadas às siglas partidárias, nós vivemos num país muito estável, desde o 25 de Abril, a não ser o Bloco de Esquerda, que é uma novidade, os outros partidos que estão representados, e o PAN, os outros partidos que estão representados no Parlamento são muito visíveis, há um grande conhecimento, as pessoas identificam claramente o logotipo, a marca. Angariar votos é como vender uma marca.
E, portanto, o grande problema era como vender a marca. E se fui eu escolhido entre muitos cidadãos que podiam ter sido presidentes em vez de mim, neste grupo que se formou, foi porque eu era o mais reconhecido. E era reconhecido por fazer programas de futebol, porque aparecia na televisão, por causa disso. Portanto, a maior dificuldade é o reconhecimento. E, de facto, chegamos à conclusão rapidamente que, nessa altura, 80% dos cidadãos do Porto, confrontados com uma fotografia minha, sabiam dizer o meu nome. Portanto, a partir daí, havia uma condição fundamental para poder arrancar. É muito difícil, é um trabalho exaustivo recolher assinaturas. São precisas muitas assinaturas, quer para as freguesias, para a Assembleia Municipal, para a Câmara, ou seja, há um conjunto de burocracias que os partidos não têm. O partido apresenta uma lista e no dia seguinte as coisas estão em marcha. Depois, as questões de financiamento. As questões de financiamento, de facto, são difíceis. Desde logo, os movimentos independentes não deduzem IVA, pagam IVA por inteiro, e é preciso arranjar dinheiro e é preciso cumprir escrupulosamente a lei. Porque, ao contrário do que acontece com os partidos, cujas contas nunca são escrutinadas, como sabem, os movimentos independentes são escrutinados. Nós, no último dia de campanha, eu estava num jantar que nós tínhamos organizado e estava lá uma senhora que fazia parte, vinha do Tribunal de Contas, já não sei bem, e estava a assistir e a verificar se nós estávamos a cobrar o jantar às pessoas que entravam. E disse-me, olha, eu estou aqui porque fui mandatada para vir aqui, a última ação de campanha. Quer dizer, eu queria ganhar as eleições, não tinha muita paciência para falar com a senhora, mas ela estava lá a verificar as nossas contas. Os partidos políticos não verificam. O agradecimento para estar aqui presente prende-se também com o facto de poder falar-vos de um tema que me apaixona. Já há cerca de 20 anos eu tenho construído uma carreira académica e também com alguma intervenção cívica, mas fundamentalmente académica, com base no poder local, no estudo de questões do poder local, relacionadas com múltiplos assuntos. Os movimentos independentes é apenas uma das facetas que podemos estudar. Quando eu olho para a questão dos movimentos independentes, vejo, se calhar, três grandes temas para começar a nossa discussão. O primeiro aspecto relaciona-se com o facto de Portugal ter um sistema híbrido, o que eu classifiquei já em escrito como o melhor de dois mundos. Há sistemas puramente partidários, há sistemas puramente não partidários. O contexto americano tem vários estados, há eleições puramente não partidárias, em que só há candidatos independentes, não há candidatos de partidos nacionais. O sistema português é um sistema misto, apresenta candidatos de partidos a concorrer paralelamente a movimentos independentes. Ora, uma das conclusões do estudo, provavelmente a conclusão mais importante, é que quer em câmaras municipais, quer em assembleias municipais, quer em assembleias de freguesia, em que concorrem mais listas independentes, nós concluímos que a taxa de participação eleitoral é muito mais elevada. Ora, os movimentos independentes conseguem focar muito mais em questões puramente locais e que são preocupação das populações, quer ao nível das câmaras, quer ao nível das juntas, e que muitas vezes não há tanto a sensibilidade para a liderança nacional dos partidos ou os representantes locais desses mesmos partidos. E esse seria o primeiro aspecto a realçar. Eu tenho um colega que disputa a ideia de que este candidato é um candidato independente. Ora, eu considero que ele é um candidato independente, desde que não tenha apoio sistemático de uma máquina partidária por trás, porque enfrenta muitos daqueles que são os problemas enfrentados por todos os movimentos independentes. Tem que lutar contra as máquinas partidárias locais. Depois, o segundo tipo, digamos assim, de candidatos, nos quais o Dr. Rui Moreira se insere, são aquelas pessoas que tiveram experiência anterior em associações, de algum tipo. No caso, associação comercial, mas associações recreativas, desportivas, culturais, sobretudo em movimentos independentes ao nível das freguesias, isto é muito, muito frequente. E estes são realmente produtos da sociedade civil. São pessoas que querem fazer intervenção política, mas não têm necessariamente afiliações partidárias, querem, sobretudo, contribuir para melhorar a qualidade de vida ao nível local. Há um último grupo, que é talvez o mais misterioso, aquele que nós sabemos menos, que são candidatos independentes que concorrem escondendo, digamos assim, a sua afiliação partidária.
Um caso que eu conheço relativamente bem, porque contacto com vários investigadores desse país, é o caso da Polónia, em que o grosso das eleições são não partidárias, mas a maior parte dos movimentos independentes tem, na verdade, candidatos que são afiliados a partidos nacionais, mas se escondem por trás de movimentos independentes. Eu não conheço bem a realidade portuguesa para conseguir dizer de forma determinada que isto também existe em Portugal. Um último aspecto para eu terminar a intervenção por agora, porque sabemos que estamos um bocadinho limitados em termos de tempo, a sublinhar é que a natureza dos movimentos independentes, o facto de não terem associados um símbolo imediatamente reconhecível, como acontece nos partidos, faz com que seja mais difícil vestir a camisola. Ou seja, é relativamente fácil reconhecer o PSD, o CDS, o PS, o PCP e o PEV, o CDU. Porquê? Porque esses símbolos são como os símbolos de um clube de futebol. Nós conseguimos reconhecer imediatamente qual é o clube porque reconhecemos o símbolo. Ora, os movimentos independentes não têm essa vantagem. E isso, ultrapassar essa desvantagem custa dinheiro. E muitas vezes essa é a grande dificuldade dos movimentos independentes. Como conseguir financiamento suficiente para se tornarem conhecidos. Primeira intervenção introdutória, por assim dizer, quero-vos dar a conhecer Priscos um bocadinho também, porque, como podem imaginar, o município do Porto toda a gente conhece e provavelmente metade de vocês não conhecem Priscos, nem nunca ouviram falar. Quero saudar a plateia e permitam-me aqui uma pequena direção aos meus colegas de curso da Escola Superior de Comunicação e Administração de Turismo de Mirandela, que se encontram cá, e sejam todos bem-vindos a Braga. Rapidamente, a freguesia de Priscos é uma freguesia aqui do Concelho de Braga, temos cerca de 1.500 habitantes, cerca de 4 km². As suas referências históricas, por assim dizer, penso que muitos de vocês já ouviram falar no pudim à Abade de Priscos. Na gastronomia somos fortes, pelo menos pela mão do pároco que lá passou na altura. Mais recentemente tivemos também pela mão de um pároco, o Padre João Torres, que incentivou a expansão de um pequeno grupo de jovens que tinham lá um presépio e expandir esse presépio. Hoje esse presépio tem cerca de 600 figurantes, tivemos 144 mil visitantes nos 12 dias de edição deste ano e quero salientar esta vertente porque aqui referenciamos aqui a grande grandeza de mobilização por parte da população de Priscos. Esta aventura minha, por assim dizer, começou há uns anos atrás, quando fui membro de uma lista de um partido político, era o número 3 na altura, e, como eu dizia aqui há um bocadinho antes de entrar, ainda bem que a gente perdeu na altura para que eu pudesse ser eleito em 2017, que senão não o era. Sempre estive, de certa forma, envolvido em algumas atividades de cariz solidário e, quando olhei para a política, vi aqui um interesse da minha parte em poder fazer uma política de proximidade e pensar desta forma, ser solidário para com os outros, através da política, praticamente a troco de quase nada, porque os presidentes de junta não fazem disto vida, temos a nossa vida profissional. E assim iniciei esta aventura política e aí começou a constituição de um grupo de trabalho, aquele com que eu me gostasse, que me identificasse facilmente e sabia que eram os melhores que estavam junto de mim. Aí deparei-me com uma situação muito constrangedora no início, mas de fácil resolução, que foi as pessoas que me poderiam acompanhar neste projeto eram de diversos partidos políticos, desde a esquerda à direita, e não poderia existir aqui qualquer consenso em ser um partido político a apoiar-nos. Partiu logo daí a nossa independência, por assim dizer. Um rápido exemplo que posso-vos dar é ao nível das freguesias, a dificuldade que existe, porque nós temos que publicitar, por exemplo, num jornal de divulgação nacional, a nossa candidatura para ela ser validada juridicamente. Isso tem um custo. Esse custo parte logo do princípio que tem que ser suportado por nós ou por alguém que nos apoiaria. Neste caso, fomos nós. A partir desse momento, suportámos esse custo, todos os trâmites legais foram cumpridos, mas logo aí há aqui uma diferenciação muito grande entre um partido político que tem toda a sua estrutura facilmente preparada para fazer face a todos os constrangimentos que hajam, e os movimentos independentes. Eu não digo que o movimento independente do Dr. Rui Moreira não é igual ao nosso, o nosso foi uma aventura, por assim dizer. Estou em crer que o município do Porto tinha algo mais estruturado, por assim dizer, e nós tivemos alguma dificuldade, digo,
Muitas vezes pensámos em desistir ou ir a bater à porta de algum partido político, a ver se alguém nos apoiava, mas fomos em frente. Logicamente que os partidos políticos são importantes. Os partidos políticos são importantes principalmente se afirmarem claramente a sua identidade ideológica. Um partido político, por natureza, deve se afirmar nas suas opções e essas opções devem interpretar uma ideologia e depois deve-se exigir alguma coerência. Aquilo que tem sucedido de alguma maneira no mundo ocidental e na Europa é que durante algum tempo se perdeu um pouco esta noção das ideologias, como se as ideologias tivessem morrido. Isto aconteceu basicamente com o fim, se quiserem, do Império Soviético, com uma fase em que as pessoas acreditaram que os mercados haviam de resolver tudo, em que se achava que se vivia ao fim da guerra, e de repente, durante alguns anos, os partidos parece que todos eles mais ou menos se conformavam com diferenças muito efêmeras. E nós percebemos isso, as próprias juventudes partidárias transformaram-se em escadas perfeitamente legítimas, não tenho nada contra a legitimidade, como quase agências de futuro emprego, se assim quiser. As pessoas achavam que por ali seria mais fácil galgarem escadas que para os outros são mais difíceis. Sucede que estas coisas essas coisas são sempre finitas, estes modelos são finitos. Eu creio que este modelo acabou. Em primeiro lugar, porque hoje a população tem um escrutínio diferente relativamente àquilo que é o acesso, nomeadamente à função pública. Há um maior escrutínio, felizmente. As pessoas entram hoje por mérito ou por competências mais do que pelo seu cartão partidário. Portanto, esta fase em que os partidos foram agências de emprego, creio que está a terminar, ainda bem que terminou. Por outro lado, porque os partidos subitamente se veem confrontados com a necessidade de voltarem a tomar opções relativamente a matérias que anteriormente não identificavam como ideológicas, mas hoje são matérias ideológicas. As matérias que têm a ver com as alterações climáticas é uma matéria que hoje exige à vossa geração fazer escolhas também relativamente aos partidos. Porque não é apenas dizer mal do Sr. Trump. Nós também temos que pensar em Portugal quais são as opções que vão ser tomadas. Opções que vão definir a mobilidade nas cidades, que vão definir as políticas ambientais, as políticas energéticas e tudo, e, portanto, de alguma maneira os partidos vão começar a ter que perceber que isto é política. Antigamente não se percebia. Ganhou as eleições sem maioria. Conseguiu depois o apoio do Partido Socialista. A minha questão é, como é que a população, por exemplo, do Porto, encarou essa aliança, se perdeu o caráter independente, se reforçou, como é que explica isto depois nas próximas eleições, como é que vai dizer, eu sou um candidato independente, mas no anterior mandato tive um aliado que foi o Partido Socialista. A Câmara do Porto é a segunda maior Câmara a nível nacional, como se consegue responder à pressão, se calhar, dos partidos políticos, porque todos os partidos, nomeadamente os dois maiores, o PS e o PSD, querem ganhar essa Câmara para ganhar prestígio. Como é que se consegue manter-se sólido e não ceder a essas pressões? A minha pergunta prende-se porque, na minha opinião, eu acho que a democracia portuguesa está a passar uma fase complicada. Existe uma completa desvalorização do conceito que é o voto, existe uma completa generalização daquilo que são os políticos, e acho que isso fica patente nas expressivas taxas de abstenção que temos vindo a apresentar tanto nas europeias como nas legislativas e nas autárquicas. A minha pergunta prende-se com o seguinte: estes movimentos independentes poderão contribuir para aproximar as pessoas da política e para apresentar às pessoas aquilo que a política pode fazer por elas? Se calhar para o Dr. Rui Moreira é mais fácil atingir um maior número de votos, tendo em conta que já é uma personalidade que já era conhecido, enquanto se calhar para o Sr. Israel Pinto não era tão fácil. Entretanto, há sempre um grande constrangimento, que é o constrangimento financeiro. Como é que se suporta, tendo em conta que as necessidades financeiras são, se calhar, as que fazem a grande parte da campanha? Como é que se ultrapassa esse constrangimento, esse obstáculo? Nós andávamos a pé. Não tínhamos brindes para dar, não tínhamos dinheiro, não tínhamos cartazes, então andávamos a pé. E andar a pé é uma coisa fantástica.
É muito barato, é muito bem visto pela população e fizemos aquilo que se chama uma campanha inglesa. Andávamos a pé. Essa é a resposta, foi o truque. O truque foi andar muito a pé. Ir a todo lado, falar com toda a gente, não interferir com as pessoas, aparecer. E depois, de vez em quando, diziam-nos, mas agora vem aí o Dr. Menezes e vai oferecer porcos assados e vai fazer aqui um bailarico e vem um músico qualquer, que já não sei como é que ele se chamava, que é aquele que é um músico muito engraçado, vem aí daqui a bocadinho, aqui ao bairro. E eu disse, vão lá todos, mas depois no dia de votar votem nós, que somos gajos porreiros, pobres, andamos aqui a pé. Foi assim, nós dizíamos, vão, mas vem o Dr. Menezes, vai oferecer porco, vão, bebam, comam, dancem. Vão ao bailarico. Aconteceu mesmo em Priscos. Nós não podemos, foi assim que nós fizemos. Bom, para responder muito rapidamente ao truque. Sobre aproximar as pessoas da política, eu acho que aproximar as pessoas da política não chegam os cidadãos independentes, pois já as pessoas têm que se querer aproximar da política, ou seja, as pessoas têm que ter a convicção de que, que o voto é uma arma. Nós a seguir ao 25 de Abril, eu sou desse tempo, tinha 18 anos no 25 de Abril, envolvi-me aí em lutas estudantis, dizíamos que o voto é a arma do povo. Se o povo entender que o voto é a sua arma, ele vai usar a arma, toda a gente usa as armas que tem. Se o voto não é arma nenhuma, as pessoas não vão votar porque é irrelevante. Se os partidos forem todos iguais e disserem todos a mesma coisa, ou pior do que isso, prometerem coisas que depois não cumprem, as pessoas não votam. Os independentes para isso, só por si, não chegam. É preciso, de facto, questionar os políticos de outra maneira, o escrutínio tem que ser diferente. Aí teríamos que ter uma outra oportunidade para falarmos sobre aquilo que tem que ser a alteração do sistema político, que é urgente. É muito urgente. Além disso, devia ser mais confortável votar. Ou seja, o facto de eu estar no Algarve no dia das eleições, eu deveria lá poder votar e o meu voto devia cair no Porto, por exemplo. Não percebo porque é que não cai. Hoje em dia, o voto, se quiserem, é absolutamente anacrónico. E este anacronismo também leva a que as pessoas que chatice. Quer dizer, está um dia bestial de sol e eu vou ter é naquele sítio que eu tenho que ir votar. Se houver uma assembleia de voto próximo de mim, ou com o meu cartão de cidadão, o meu voto poderia ser depositado numa urna qualquer, sabendo que cairia no círculo eleitoral no qual eu estou inscrito. Apenas para dar um exemplo. Portanto, também aí os partidos parece não quererem que as pessoas votem. Eu muitas vezes sinto essa dificuldade. Bom, sobre a questão do PS. A questão é simples. Nós, na primeira eleição, não tivemos maioria absoluta. Governar uma Câmara sem maioria absoluta é praticamente impossível. É impossível porque a oposição faz parte da administração. E aquilo que eu entendi foi, democraticamente, se o povo do Porto não me deu uma maioria relativa, aquilo que o povo do Porto está a dizer é que eu me devo entender com a segunda força política. E foi isso que eu fiz. Naturalmente, isto foi um esforço para, com o Partido Socialista, nós compormos uma governação que como se fosse uma coligação pós-eleitoral, que, no fundo, uma geringonça, se vocês quiserem, não é? Formamos uma geringonça para, durante 4 anos, garantir, apesar das nossas diferenças, que as coisas fundamentais da cidade eram resolvidas. Sucede que, entretanto, durante o mandato passado, se pensou que nós poderíamos, que o Partido Socialista poderia juntar-se a esta força independente. Em determinada altura, por razões que conheceram, provavelmente, ou seja, o Partido Socialista, em determinada altura, quis tomar conta do nosso movimento independente. E aí levou a uma ruptura e nós apresentamos as eleições novamente separadamente. Apresentamos nós novamente como movimento independente, voltamos a ganhar, desta vez com maioria absoluta, voltou a apresentar o Partido Socialista e voltou a perder em minoria e, portanto, hoje fazem parte da nossa oposição. As pessoas compreenderam que nós não estávamos a fazer fusão. O que as pessoas não teriam entendido, certamente, é se depois deste acordo que fizemos de governação, se de repente o Partido Socialista tivesse tomado conta da festa como quis tomar. E aí eu disse, obrigado, mas não faz parte disso. Eu não quero ser candidato do Partido Socialista, nem quero que o Partido Socialista exija cotas na minha lista. Foi por isso que houve a ruptura, como se recordarão, e que levou exatamente a que o Partido Socialista e nós fôssemos separadamente, como tínhamos ido 4 anos antes, e as pessoas reagiram naturalmente. Nós aumentamos os votos e, curiosamente, o Partido Socialista também aumentou a votação. Ou seja, isto quer dizer que não foi apenas... A população do Porto não achou apenas que nós governamos bem, também achou que o Partido Socialista esteve bem ao fazer parte de uma solução governativa, porque o que é facto é que também deu mais votos ao segundo partido. E isto acho que é um bom sinal. Ou seja, é por aquilo que eu tenho que escrutinar o sentimento
da população.